Não quero. Por quê? Eu não quero isso aí. Fake news. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você, já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Por Deus, não encontrei Vai no você mais comentário, tem um não. pontinho do lado. Já tá na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei Sem leite de comentário. pedra. Só pra te ver sorrir pra mim não Aqui, no chorar. comentário que você publicou já. Você foi longe, Fixar. me machucando, Pronto. provocou a minha ira. Pessoal, boa noite. Quem é você pra derramar meu fusa? Eu vivi ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que me Veja, transformou na por favor. madeira. O suor que criou muito mais de dentro. Opa, Professor Evânio, me ouve bem? estou ouvindo muito bem. Estamos aqui, Beleza, então. estamos iniciando a live ao som de uma música, um forró, né? Nós estamos no nosso período junino agora. Estamos no Flávio José, grande Boa, compositor nordestino. muito bom. Né? E vamos tratar hoje de fake news. Antes de iniciarmos nosso trabalho, Sidney, por favor, só cronometre o tempo para a gente estar bem balizado com o tempo. Antes de iniciar, professor, eu trouxe assim uma seguinte reflexão. Eu digo o seguinte: é certo que de uma maneira ou de outra a disseminação de notícias falsas é tão antiga quanto a nossa língua. Quem já não ouviu falar da mula sem cabeça, da Big Loura? E se comer uma rodela de abacaxi com leite, pode acabar morrendo. São velhas e velhas histórias, mentiras que são contadas de geração em geração. Ocorre que, com o advento da internet, essas mentiras elas começaram a ganhar grandes proporções, ganharam relevância nas redes sociais. E essas mentiras induzem e tentam falsear muitas vezes a realidade. Daí criam a polarização eleitoral e, consequentemente, buscam manipular a vontade do eleitor. No Brasil, no ano 2014, Fabiana Maria de Jesus foi uma dessas vítimas. Morreu aos 33 anos, no Guarujá, após ser alvo de uma notícia falsa nas redes sociais. No mundo, nós tivemos as eleições dos Estados Unidos, que tiveram uma influência em virtude de um suposto crime cometido por Hillary Clinton no tocante à pedofilia. Então, observe quanto essas notícias falsas elas trazem consequências para a nossa população, para a nossa sociedade. Então, para tratar sobre esse tema, hoje nós temos aqui um grande jurista sergipano, que eu sim, tenho a honra, fui aluno dele, ele é professor, ele é doutorado, é mestre e é autor de vários e vários livros na área do direito penal eleitoral. Então, aqui eu tenho a satisfação de participar hoje nessa live com o doutor Evânio Moura. Então, é uma pessoa assim que eu tenho um carinho e uma admiração. Eu aproveito aqui um momento para dizer que sempre a gente tem alguém em quem se espelhar. E assim, na minha carreira jurídica, eu digo ao senhor que eu tenho o senhor como referência e busco chegar aonde o senhor já chegou, que é no ápice da relevância dentro do direito penal aqui no estado de Sergipe. Então, vamos tratar de fake news com essa autoridade. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço, Wesley, as palavras muito gentis. Aceitei prontamente o seu convite por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho observado a sua carreira, a sua dedicação ao direito eleitoral e a debater com seriedade e de propósito temas relevantes, e isso é muito importante para o nosso Estado e para a nossa comunidade jurídica. Eu tenho por você também grande afeição e fico muito feliz em ver um ex-aluno brilhando na advocacia, brilhando e vibrando com aquilo. E segundo, porque o tema que você propôs é um tema que eu já venho estudando há um ano, mais ou menos. O meu próximo trabalho vai ser exatamente sobre aspectos penais da fake news. Eu tenho pesquisado bastante, participado de alguns seminários, lido muitas obras sobre esse assunto.
E, de fato, esse é um assunto muito importante e eu não tenho a menor dúvida que, passada a pandemia, passada essa grave crise sanitária e de saúde pública que estamos vivenciando, quando voltarmos a nos preocupar com as eleições de 2020, não tenho dúvida que esse será o grande tema do momento, que é o abuso de informações falsas, o abuso das redes sociais, que vivemos um paradoxo. Tem um grande sociólogo espanhol chamado Manuel Castells, ele tem um livro extraordinário chamado Redes de Indignação e de Esperança. E nesse livro ele diz que as redes sociais trazem um grande paradoxo, que é o seguinte: ao mesmo tempo que elas aproximam, encurtam e tornam a comunicação praticamente instantânea, elas também distanciam, elas também distanciam as pessoas, elas também tensionam o debate e elas também contribuem para que você propague uma série de informações inverídicas. Exatamente. Trazendo consequências gravíssimas. Você começou aí fazendo uma leitura de um texto muito bem escrito e lembrou de um episódio trágico de um linchamento público que aconteceu no Brasil, numa cidade do interior de São Paulo, parece que é em Guarujá, São Paulo, mesmo. Uma cidade da Baixada Santista. Então, você trouxe esse caso real de 2014, portanto, Exato. De apenas 6 anos atrás. E nós estamos vivenciando uma pandemia, um problema de saúde pública mundial, no Brasil com mais de 31 mil mortos, e são inúmeras as fake news divulgadas em redes sociais, inclusive versando sobre matéria de saúde pública, propagando o uso do remédio A ou do remédio B, propagando tipos de tratamento, dando informações inverídicas, confundindo a população, colocando a própria vida da população em risco. Então isso é muito sério, muito grave, tem que ter uma resposta jurídica à altura da gravidade e da seriedade do problema, e lamentavelmente hoje essa resposta não existe. Por quê? Porque nós sabemos, Wesley, que o direito ele está sempre atrás do fato social. Exato. O direito nunca caminha concomitantemente com o fato social. Ele está sempre um passo ou vários passos atrás do fato social. E em matéria de percepção da realidade, às vezes o direito demora décadas para perceber fenômenos que estamos vivenciando. Então, nós não temos um tratamento sério com relação a essa questão de fake news. É uma questão de grande discussão jurídica, porque você tem de um lado a discussão de que o que é liberdade de expressão, quais são os limites da liberdade de expressão, a vedação à censura, o direito de informar e de se informar, e do outro lado você tem a necessidade de buscar sanções na esfera administrativa, civil e penal para aqueles que de forma dolosa, proposital e recalcitrante optam por divulgar informações falsas. Então, é um tema, como eu disse, muito instigante que demanda uma pesquisa aprofundada. Exatamente, professor. Essa linha, né, essa necessidade que se tem de positivar essas condutas é crescente e a gente observa isso agora de forma bem evidente depois das eleições de 2018, né, quando aqui no Brasil de fake news e, consequentemente, não tem como elas não terem, obviamente, interferido no processo, né? Em dado momento ela interferiu no processo eleitoral e agora com a pandemia é o exemplo claro que o senhor trouxe, né? Como as pessoas estão sendo induzidas a tomarem algumas atitudes de forma. Né? Então, essas informações têm causado esse tipo de problema. Mas aí, a gente, seguindo o nosso roteiro aqui proposto, eu queria que o senhor tentasse, para trazer ao nosso público, um conceito que seria essa fake news. A gente ouve muito falar de fake news, mas a gente não tem um conceito jurídico, talvez, digamos assim, delineado, né? O que seria essa fake news. Eu queria que o senhor tentasse conceituar o que seria fake news. Pois não. Fake news é qualquer informação não opinativa manifestamente inverídica.
por que não opinativa? Porque a Constituição assegura o direito de opinião, de expressão, de livre manifestação do pensamento. Então eu posso ter opiniões, ainda que as mais equivocadas possíveis. Se essas opiniões não fizerem apologia ao crime, apologia ao criminoso, não forem opiniões racistas ou opiniões que ofendam garantias fundamentais, eu posso ter as opiniões mais equivocadas possíveis, mas é opinião. Opinião não entra no conceito de fake news. Exato. O que entra no conceito de fake news é você desvirtuar um fato. Então, por exemplo, eu tenho um caso aqui concreto, obviamente que eu vou pedir permissão a todos os seus seguidores e aos meus seguidores, obviamente nós não vamos falar em nomes nem particularizar o caso, mas eu tenho um caso concreto em que eu acompanho, em que teve uma determinada operação policial, e essa operação era apenas e tão somente para cumprir mandados de busca e apreensão. Isso é um fato objetivo. Busca e apreensão. Determinado blog, 15 minutos depois do cumprimento da ordem judicial, divulga a seguinte manchete: polícia cumpre mandado de prisão contra fulano de tal. Aí é complicadíssimo, né? Isso é uma fake news. Por quê? Porque aí não é opinião, é um fato objetivo. Objetivamente, a polícia foi cumprir busca e apreensão ou prisão. Essa é uma informação relevantíssima. Exatamente. Que diz respeito ao direito à imagem, à intimidade, à honra da pessoa. Então não tem como. Se eu divulgo que foi cumprir um mandado de prisão quando não existe mandado de prisão, isso é fake news. Tá? Isso é a mentira deliberada com o propósito ou de criar um alarme, ou de prejudicar alguém, ou de favorecer alguém. O ânimos de quem pratica uma fake news pode ser o mais variado possível. Ele pode ter um intuito econômico, ele pode ter um intuito político, ele pode apenas ter um intuito de se vingar de alguém, um intuito apenas de criticar alguém. Só que, repito, não é falseando a verdade que você expõe a opinião. Tá? Essa coisa de que eu já ouvi muito, mas redes sociais, grupos de WhatsApp, o Twitter, Telegram, Instagram, isso é terra de ninguém. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não existe direito absoluto no Brasil, nenhum direito. Eu digo aos meus alunos da graduação, a vida, que é o bem jurídico mais importante que o ser humano tem, não é absoluta. Você tem a pena de morte excepcionalissimamente possível nas hipóteses de guerra declarada se você praticou um crime de guerra. Então nem a vida, que é o bem jurídico mais supremo que o ser humano tem, é absoluto. Então óbvio que a pretexto de, mas é porque é liberdade de expressão, não. Liberdade de expressão tem seus limites. Eu não posso falsear a verdade. É diferente de crítica, é diferente de opinião, é diferente de parecer, é diferente isso de paródia, é diferente de uma brincadeira. Isso é completamente diferente, você falsear a verdade. Então, fake news, o conceito jurídico de fake news seria você apresentar uma informação sobre um fato objetivo, desvirtuando o fato, falseando o que efetivamente aconteceu. É uma mentira com um propósito, com um ânimos que pode ser econômico, que pode ser político, que pode ser moral, que pode, enfim, o propósito às vezes é o mais abjeto possível, às vezes é vingança, às vezes, enfim, né? E tem aquele que é a irresponsabilidade pela irresponsabilidade mesmo, que ocorre sobretudo não só em quem produz a fake news, mais adiante a gente pode falar sobre isso, mas como também aquele que transmite já sabendo antecipadamente que é falso. Porque tem duas marcas do Estadão. Por quê? Porque você está ali num grupo do WhatsApp que comportam 256 pessoas, alguém posta um print, como se fosse o print de uma matéria de um grande jornal desses, de grande circulação, que são jornais que eu reputo sérios, que não vão divulgar fake news. Aí você lê ali rapidamente, apressadamente, enfim, não reflete, não checa e acaba retransmitindo. Esse está participando, digamos assim,
de uma distribuição de fake news de forma involuntária. É uma espécie de instrumento. Mas tem aqueles que deliberadamente sabem que é falso, inclusive já foram advertidos que é falso, e mesmo assim continuam espalhando. Esse é o propagador de fake news na essência. Para esse é preciso existir uma repressão penal na mesma proporção de quem produziu ou fabricou a fake news. Doutor Evânio, o senhor trouxe um conceito bem amplo sobre fake news e eu pude extrair algo interessante, né, bem relevante. Existe, né, como o tipo penal, sempre se tem um ânimos. Então, assim, a vontade, né, existe uma vontade deliberada. O senhor tratou, assim, de modo geral, não, há irresponsabilidade por irresponsabilidade. Porém, eu observo, assim, que a fake news, genuinamente, o crime, especificadamente, tem essa vontade. Seja ele de forma, ou esse proveito seja econômico, seja um proveito político, seja um proveito, na verdade, até de uma vingança, como o senhor colocou, expor, né, a intimidade, como já tivemos alguns casos. Então, assim, mas quem propaga tem uma finalidade específica. Então, nós não temos, talvez, a doutrina não traga um conceito na fechada, mas o senhor trouxe um ponto, um aspecto muito relevante, que é essa vontade, né, de ter uma vantagem, de obter uma vantagem, seja lá qual for essa vantagem. Sim. E aí, dando prosseguimento, né, na nossa linha, eu queria saber se dentro do direito eleitoral existe algum tipo penal específico, porque a gente vê, né, esse debate, ele se torna mais acalorado quando eu trago para o processo eleitoral. A gente vê muito ligado às fake news e às eleições. Então, no próprio Código Eleitoral, eu conseguiria, né, ter algum artifício para combater diretamente a fake news, ou a gente ainda é carente de uma legislação nesse aspecto? Não, ainda somos carentes de legislação nesse aspecto. Nós temos, digamos, uma interpretação sistemática do direito que possibilita utilizar de alguns instrumentos que são possíveis no âmbito do direito eleitoral, tanto na parte civil como até na parte criminal, mas ainda aquém. Esses instrumentos, eles não abarcam toda a realidade. Por exemplo, nós temos os clássicos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, que também estão tipificados no Código Eleitoral como calúnia, injúria e difamação durante a propaganda eleitoral. Então, sempre existiu a possibilidade de se praticar uma calúnia, uma difamação ou uma injúria em qualquer campanha eleitoral, por qualquer ofensa à honra. Calúnia, se eu imputar falsamente um fato definido como crime a alguém, ofendendo a honra subjetiva. Difamação, se eu imputar falsamente um fato desairoso contra alguém. E a injúria, que é a honra objetiva, que é o conceito que o cidadão tem dele mesmo, é qualquer ofensa. A injúria pode inclusive se dar por um gesto, por uma expressão, por um desenho. Enfim, a injúria ela pode ser praticada de múltiplas formas. Só que fake news, a meu juízo, ela tem uma potencialidade lesiva infinitamente superior a um crime contra a honra. Porque enquanto um crime contra a honra você ofende a honra objetiva ou subjetiva de alguém ou de um grupo de pessoas determinado, a ideia da fake news é uma ideia de ofensa à coletividade. Exato. Ao fim e ao cabo, a ideia de fake news voltada para o direito eleitoral é a ideia de você ofender ou desrespeitar, inclusive, a própria vontade da coletividade e do eleitor. Porque a fake news ela pode ter uma força tamanha que ela pode ser decisiva no juízo de convencimento, ou na formação de uma opinião, ou em se tomar um partido, ou em decidir um voto, ou em decidir uma plataforma a ser seguida, com base em uma informação falsa. Então vejam a potencialidade que tem a fake news. Com relação aos diplomas legais, o que é que nós temos? No âmbito civil eleitoral, que você sabe mais que eu, é perfeitamente possível você entrar com a representação eleitoral para obstar aquela propaganda reputada falsa, reputada mentirosa, ou seja, tirar do ar, parar de impedir que o partido ou coligação vincule aquela propaganda. É possível pedir o direito de resposta
E é possível, inclusive, havendo a condenação, a fixação da pena de multa. Isso você sabe melhor que eu. No âmbito penal, nós só tínhamos os artigos do Código Eleitoral que falam da calúnia, da difamação e da injúria no âmbito da propaganda eleitoral. Agora nós temos mais um tipo penal, que é o artigo 326-A do Código Eleitoral. Se você me permite rapidamente explicar esse artigo, porque o surgimento desse dispositivo, ele de fato é muito interessante. Nós acompanhamos as últimas eleições presidenciais de 2018, foram eleições extremamente polarizadas e que, lamentavelmente, o país ainda continua nesse ambiente de extrema polarização. Politizam tanto tudo no Brasil, politizar-se, ser politizado, é muito bom, né? É inerente à cidadania. Politização, política vem de polis, polis é cidade, quem vive na cidade é o cidadão, é o tívitas, então ser politizado é importante. Mas você politizar até se deve ou não usar determinado remédio, você politizar se deve ou não assistir um programa de TV, aí chega ao extremo, chega à irracionalidade completa, né? Então nós passamos por uma fase de politização intensa, irracional, aqui eu não quero entrar no mérito de quem critica ou de quem defende, e essa politização gerou um problema sério na última campanha eleitoral, que foi a primeira grande campanha em que você teve o uso maciço das redes sociais. O uso maciço, ele foi assim, o principal instrumento. A propaganda eleitoral no rádio e na TV, que sempre tiveram força, perderam muita força na eleição passada. Propaganda de rua, que é importante, perdeu muita força. A verdadeira força está num smartphone, exatamente. A verdadeira força está nessas mídias sociais, nessas redes sociais. São pelo menos 10 mídias sociais que eu conheço catalogadas, 4 ou 5 delas largamente utilizadas pela população. Eu diria que hoje, mesmo a população de classe D, classe E, consegue ter um aparelho celular com acesso à internet, e ainda que ele não tenha internet no aparelho dele, ele consegue frequentar alguns ambientes que disponibilizam Wi-Fi para que ele possa ter acesso à internet. Então as redes sociais foram a tônica da eleição passada. E aí o que aconteceu? Há uma acusação, repito, não vou entrar no mérito, de que o presidente da República se elegeu, tem uma ação no TSE tramitando sobre isso, se elegeu propagando, divulgando notícias falsas, notadamente pela rede social WhatsApp. Ele teria contratado, por uma quantia significativa, um serviço de disparo de WhatsApp. Essa é a imputação. Exato. Claro que o TSE vai apurar, não estou dizendo se é certo ou verdade. Porém, algumas coisas já podem ser ditas independentemente de politizar. Várias notícias divulgadas em redes sociais na eleição de 2018 são comprovadamente falsas. Notícias do tipo: o Ministério da Educação e Cultura distribuiu nas escolas para crianças um kit gay. Exato. Isso é falso. Está comprovado que é falso. Notícias do tipo: o Partido dos Trabalhadores, que era a principal oposição ao presidente da República, foi financiado com recursos que vieram de fora do país, o que é proibido, é motivo inclusive para o partido deixar de existir. E isso já está comprovadamente falso. Ou seja, o que eu quero dizer, teve fake news dos dois lados. Com certeza. Teve fake news dos dois lados, não estou dizendo quem é certo ou errado, porém, numa quantidade, foi uma enxurrada de fake news tamanha que não seria exagero dizer que as redes sociais decidiram a eleição. O excesso de informação que causa desinformação, vejam o paradoxo que o Castells fala, o excesso de informação, ele provoca desinformação porque você não permite refletir, maturar, checar, amadurecer aquela informação. Você recebe numa velocidade, termina o dia, você recebeu 500 mensagens.
Como você vai checar um a um essas mensagens? É impossível. Então, o excesso de informação provoca desinformação. E aí, começou-se a debater no Congresso a necessidade de você criar um tipo penal específico, que é a denunciação caluniosa para fins eleitorais. Exato. O que é a denunciação caluniosa lá no Código Penal, já que ela está prevista no artigo 338 do Código Penal. Denunciação caluniosa, que é muito mais grave que calúnia, significa você imputar falsamente um crime contra alguém, sabendo antecipadamente que aquela pessoa é inocente. Então eu vou à delegacia de polícia e registro um BO, imputo um crime a alguém, quando eu tenho certeza que aquela pessoa não praticou o crime. Para a denunciação caluniosa, tanto configura a denunciação caluniosa lá no Código Penal, no 338, você impulsionar a Polícia Judiciária, o Ministério Público, dar causa à abertura de um procedimento de improbidade administrativa, ou até mesmo um processo administrativo, que é muito comum no caso de servidor público, que são os famosos PADs, processos administrativos disciplinares, uma sindicância, enfim. Se eu movimento a máquina pública, imputando a alguém falsamente um crime, sabendo antecipadamente que aquela pessoa é inocente, isso é denunciação caluniosa, que é um crime muito mais grave que a calúnia do artigo 138, porque a calúnia do artigo 138 tem uma pena de 6 meses a 2 anos, se for por meio que facilite a propagação, e a internet é indiscutivelmente Um meio, né? um meio que facilita a propagação, aumenta de 1/3. Mas a denunciação caluniosa não, ela tem uma pena de 2 a 8 anos. Olha o tamanho da pena, reclusão de 2 a 8 anos. O que significa dizer que, em tese, é possível uma prisão preventiva, em tese é possível todas aquelas medidas cautelares processuais, como busca e apreensão, afastamento do cargo, enfim, todas as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal. Pois bem, o Congresso, então, elabora uma lei, vota uma lei, que é a Lei 13.834, de 4 de junho de 2019, inserindo o artigo 326-A no Código Eleitoral, que tem a redação, que é da causa à instauração de investigação policial, processo judicial, administrativo, inquérito civil ou ação de improbidade, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente. Aí onde vem, até aí, o tipo penal é idêntico ao Código Penal, porém, tem aquilo que os penalistas chamam de especial fim de agir, ou dolo específico, que é com finalidade eleitoral. Então, se eu pratico uma denunciação caluniosa com finalidade eleitoral, agora é crime, desde 2019, desde o ano passado, artigo 326-A. A peculiaridade interessante é que o presidente da República vetou essa lei. Exato. O presidente da República, valendo-se, todos os seus seguidores, obviamente, sabem, são colegas advogados experimentados, sabem que nós temos um processo legislativo, esse processo legislativo tem a propositura do projeto de lei, passa pelas comissões internas da Casa, Comissão de Constituição e Justiça, comissão temática específica, vai a plenário, 2 turnos, depois remete para a Casa subsequente, nesse caso o projeto nasceu na Câmara, remete para o Senado, vota em 2 turnos no Senado, aprovada a lei, ela vai para a sanção ou veto do presidente da República. O presidente da República optou por vetar essa lei. E aí, quando veta, ele tem 15 dias para devolver ao Congresso, que vai deliberar se mantém ou derruba o veto, com um quórum qualificadíssimo de 3/5, que é o mesmo quórum de emenda constitucional. E o que fez a Câmara dos Deputados? O Congresso Nacional, na verdade, uma reunião conjunta da Câmara e do Senado, derrubou o veto do presidente da República e tornou o projeto lei. O projeto foi ao Diário Oficial, publicado, é lei. E esse projeto, ele traz, além desse tipo que eu li, Wesley, um dispositivo que diz o seguinte, parágrafo 3º, que é aquilo que eu falava agora há pouco, incorrerá nas mesmas penas quem, comprovadamente ciente da inocência do denunciado e com finalidade eleitoral, divulga ou propala por qualquer meio ou forma o ato ou fato que lhe foi falsamente atribuído. Ou seja, tanto responderá pela denunciação caluniosa eleitoral, uma fake news, digamos assim, imputando falsamente um crime a alguém,
quem produziu a fake news, como também aquele terceiro que propala sabendo que aquela notícia é falsa e que aquilo que está sendo imputado ao réu, ele é comprovadamente inocente. Então, nós temos aqui já um começo, é um limite. É claro que não é a tipificação da fake news pela fake news, né? Aqui é muito mais grave, eu tenho que imputar falsamente um crime a alguém, mas eu acredito que é um primeiro passo para evoluirmos até o ponto de termos um dispositivo no Código Penal e também no Código Eleitoral, tipificando a divulgação de notícia comprovadamente falsa com fim eleitoral. Exemplo, eu tive um caso aqui, curioso, em que eu consegui uma liminar com a fixação de multa pelo juiz eleitoral, em que o cidadão, campanha, cidade, né, pequena, pobre do interior do estado, ainda é muito comum a campanha valentes de carros de som, Exato. que de 8 da manhã até as 8 da noite o carro de som pode circular na cidade, tocando a música do candidato, Podia. dizendo o número. Podia circular. Podia. Agora o carro de som só pode quando existe o ato Perfeito. o ato instituído. Então hoje ele não pode mais circular de forma aleatória. Entendi. Ele pode acompanhar ali uma passeata ou comício, Exatamente. mas acabado o ato, acaba o carro de som. O carro de som. Perfeito. Graças a Deus. Quem mora no interior sabe. Nessa campanha específica, era possível o carro de som ficar só o carro de som, né? Ficava rodando a cidade, tocando a música da campanha, dizendo o número do candidato, etc. e tal. Pois bem, o carro de som passou a divulgar uma nota dizendo o seguinte, que um dos candidatos teve a candidatura impugnada e que ele não seria mais candidato. Isso faltando, Wesley, 5 dias. Isso na terça ou quarta-feira e a população ia para a eleição no domingo. Desestrutura totalmente. Veja, totalmente, você tem aí uma postura absolutamente reprovável de quem faz isso, porque isso era comprovadamente mentiroso. Aí se você me perguntar, isso se enquadra no 326A que eu acabei de ler? Não, porque eu não imputei falsamente uma conduta definida como crime. Ter ou não um registro de candidatura indeferido não é crime. Então não é denunciação caluniosa para fins eleitorais. Agora, se esse fato é inverídico e mesmo assim eu divulgo, isso é uma fake news? Claro que é uma fake news. Qual é a sanção? Hoje é só no âmbito civil eleitoral, ou seja, você entra com a cautelar pedindo uma liminar para proibir o candidato ou partido de continuar vinculando aquela propaganda, pede a fixação de multa, pede direito de resposta. Acontece, Wesley, que desde lá atrás, quando a gente estuda os crimes contra a honra, o grande Nelson Hungria traz um exemplo que é bastante emblemático, que é o seguinte. Ele diz o seguinte, se você, do 10º andar, abrir um travesseiro de penas de ganso... Esse é clássico. ...e jogar as penas de ganso do 10º andar, depois descer até o térreo para catar as penas de ganso, em hipótese alguma, você vai conseguir recuperar todas as penas. Mutatis mutandis é ofensa à honra, ofensa à imagem, é o fake news. Ainda que saia um direito de resposta, ainda que a candidatura contrária, o partido contrário, divulgue que aquilo é mentira, ainda que a justiça venha a punir, quem me garante que todas as pessoas que ouviram a primeira informação necessariamente vão tomar contato da segunda informação, né? Então o estrago está feito. Por quê? Porque uma informação inverídica dessa, em uma cidade pequena, nós estamos num estado de cidades bem pequenas, literalmente decide a eleição, porque quando a eleição é disputada, é acirrada, você tem pleitos que a decisão é com 10 votos, 30 votos, 50 votos. Então, 30 votos, 50 votos, pelo amor de Deus. Exato. Basta uma fake news dessa, que não consiga desmentir a tempo, que decide a eleição. Exatamente. Então isso é muito sério, muito grave e precisa ter um tratamento jurídico adequado. Professor, quando o senhor iniciou sua fala, o senhor trouxe a seguinte referência.
sempre, né, o direito penal, o direito está em busca, né, de tratar com um fato social. E aí a gente observa de um modo ou de outro que se busca a se punir, né, as fake news. A gente tem esse projeto de lei que trouxe uma pena altíssima, né? Foi um dos argumentos do veto do presidente da República. Eu escrevi um artigo juntamente com a professora Jussara e um colega que também ele é aluno de Direito, Thierry, sobre esse artigo especificamente, depois até vou passar para o senhor. Eu tenho total interesse, Wesley, total interesse. Publicou onde? Vamos publicar na revista, estamos encaminhando, na verdade, para a revista do TSE, né? Eles fazem uma colagem para saber se... Sim, passa pelo conselho editorial, tem toda uma... Que bom, parabéns. Obrigado. Eu tenho total interesse em ler o seu artigo, será útil, com certeza. Só que pegando aí, a gente observa nessa linha que existe uma crescente com o objetivo de combater as fake news. Né? É uma verdadeira caça às bruxas e é uma cruzada contra as informações falsas. Só que todas as vezes que a gente observa essa vontade exacerbada de punir, a gente também percebe que nessa ânsia a gente começa a suprimir garantias do cidadão. E nessa linha, né, eu venho observando que alguns projetos de lei, algumas falas, né, com esse objetivo. Então, como é que a gente poderia fazer uma sopesação, né, uma ponderação entre a liberdade de expressão e esse combate? Porque, inclusive, existem algumas propostas onde a própria plataforma poderia retirar, hoje ocorre a plataforma livremente retirar a informação, né, sem dar direito ao cidadão, então, de se defender. Então, a gente acaba tolhendo a opinião de um eleitor, muitas das vezes, ou de qualquer cidadão sobre um determinado assunto. Então, eu queria que o senhor fizesse uma ponderação entre a liberdade de expressão e a positivação, né, dessas condutas de combate à fake news, para que a gente não tenha, de uma certa forma, uma interferência na liberdade, né, do eleitor para se manifestar. Essa é uma preocupação muito relevante, Wesley. Você não pode, no afã de legislar sobre um tema que, de fato, demanda que o ordenamento jurídico se debruce sobre ele e reflita sobre ele, que o parlamento legisle sobre ele, mas você não pode legislar de afogadilho. Você não pode legislar de forma que você venha elaborar leis que colidam com a Constituição Federal, leis flagrantemente inconstitucionais. Nesse aspecto, a principal discussão é exatamente essa que você colocou. É você buscar um ponto de equilíbrio entre quais são os limites da liberdade de expressão, da vedação à censura, da livre manifestação do pensamento, que é inerente a qualquer Estado democrático de direito, e nós somos um Estado democrático de direito, quais são, né, os limites, já que tem que ter limite. Eu comecei dizendo exatamente que não existe nenhum direito ilimitado. Eu não posso, a pretexto de argumentar, por exemplo, que eu estou no exercício da liberdade de expressão e fazer aqui um discurso xenófobo, racista, homofóbico, por exemplo. Por quê? Porque isso é crime, isso ofende a coletividade e aí não há liberdade de expressão que tutele o meu direito de ofender a coletividade, né? Há uma máxima kantiana que foi simplificada dizendo o seguinte: o meu direito termina quando começa o direito do outro. Essa máxima, de fato, não é exatamente assim, nós meio que simplificamos, mas essa máxima kantiana de imperativo categórico, ela é fundamental no sentido de que não existe direito ilimitado. Exatamente por isso é que na hora de legislar sobre esse tema tem que ter muita sensibilidade, cuidado e preparo. Por quê? Porque eu não posso, repito, ainda que a intenção seja boa, de afogadilho estabelecer a censura. Hoje, as próprias redes sociais, algumas delas, por exemplo, o Twitter tem esse serviço, o Instagram tem esse serviço, eles podem retirar postagens. Quando ele entende que essa postagem ela tem uma natureza ofensiva, criminosa, enfim, ou ela estimula a prática de ilícitos, ou ela de alguma forma
viola garantias fundamentais. O Twitter e o Instagram tiram postagens do ar, ou quando comprovadamente aquela vinculação é falsa. Nós tivemos um caso recentemente bastante interessante. Em plena pandemia, um cidadão grava um vídeo dizendo que o Ceasa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, já estava faltando comida, que as pessoas iam passar fome, porque não tinha mais gêneros alimentícios para vender. Várias pessoas divulgaram esse vídeo, inclusive o presidente da República. Imagina. E o Twitter tirou esse vídeo do ar. Tirou do ar. Por conta própria. Ela, a rede social, exercendo uma espécie aí de autotutela, autorregulamentação, tirou autocontrole, tirou do ar sob o argumento de que checamos a informação e ela é falsa. Se ela é falsa, é um desserviço. Eu estar alardeando, alarmando a população, colocando a população em pânico de que vai faltar comida, quando não é verdadeira essa informação. Tá? Só que isso aí depende muito de como cada rede social é gerida, da responsabilidade de cada rede social, leva um tempo. A justiça não pode ficar à mercê disso aí, até porque você sabe, todas essas redes sociais são multinacionais, tem sedes fora do país, tem uma série de complicações, inclusive para atender determinações judiciais. O que é que tem a ver? Eu, particularmente, defendo que tenha que existir a lei para a resposta, permitindo tanto uma resposta no âmbito civil como no âmbito penal. No âmbito civil seria o mecanismo de facilitação de concessão de tutelas jurisdicionais, cautelares, obviamente, para você obstar a vinculação da notícia falsa. Buscar um meio de obstar a vinculação da notícia falsa. Filtrar essa notícia. Isso. Então, filtrar, aí já é uma outra discussão. Eu estou falando ainda do obstar. Entendi. O obstar. Ah, mas você pode dizer, mas hoje já tem. Só que a morosidade dos institutos hoje existentes não é compatível com a velocidade da rede social. Teríamos que pensar uma forma de um instituto que tivesse uma velocidade, nunca que fosse igual, porque nunca vai ser igual à rede social, mas que de alguma forma se aproxime da rede social. E no âmbito penal também você criminalizar a divulgação de fake news, criar um tipo específico. Agora, e o filtro, antes de veicular, passar por uma comissão ou por alguém que pudesse dizer isso é ou não fake news. Bom, aí já é uma grande discussão. Recentemente, ganhou repercussão em âmbito nacional, o senador sergipano Alessandro Vieira apresentou um projeto de lei no Senado, que é o PLS 2630. A intenção do PLS, do projeto de lei do Senado, é boa, mas o resultado, com todo respeito, acho que o senador está no papel dele, esse é o papel do legislar, o resultado, com todo respeito, não ficou bom. São vários os dispositivos que, a meu juízo, resvalam em inconstitucionalidades. Por quê? Foi uma lei feita de sofreguidão, em pleno auge da pandemia, sem possibilitar um debate. Isso demanda um debate. Você tem que reunir, Wesley, especialistas em comunicação, que você aí inclui. Aí você inclui jornalistas, produtores de conteúdo. Hoje, youtuber hoje é profissão. Exatamente. Influencer hoje é profissão. Então tem que ouvir essas pessoas que entendem mais de comunicação que eu, que você e provavelmente que o próprio senador. Você tem que ouvir juristas, você tem que ouvir pessoas da informática, pessoas que trabalham com rede, com alimentação de rede de dados, com alimentação de sistemas. Enfim, é muito mais complexo do que o que a gente imagina. Vai mexer. Então é preciso uma resposta. Essa resposta tem que acontecer, mas tem que ser feito com bastante cuidado para que você, no afã de resolver um problema, não criar tantos outros. Exatamente. Acaba, foi o que o senhor mesmo comentou, né? Não criar mais uma situação e esse projeto, digamos assim, de um modo geral,
o senador deflagrou o debate, né? Esse debate, ele Sim. ganhou o Brasil. Só que, lamentavelmente, ele deflagrou o debate de um tema importantíssimo que está na ordem do dia, que, de fato, não pode mais esperar. Só que nós estamos vivenciando um problema de saúde pública gravíssimo, em que fica difícil você parar, até para reunir as pessoas para fazer um debate. Você não tem condição de fazer aí reuniões virtuais, etc., mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você organizar, por exemplo, um grande fórum de debate para quem tiver interesse ir lá e expor as suas ideias. Sem contar e sem contar a proximidade da própria eleição, a necessidade de redefinição de uma data para a eleição, compatibilizar a realização da eleição com regras de saúde pública, regras sanitárias, observar a ciência. A gente está vivendo uma quadra muito perigosa em que a ciência é muito criticada, todo mundo virou especialista em tudo, isso é muito perigoso. Tem dias que eu me acordo assim, começo a ler os jornais, as redes sociais, e fico angustiado porque eu não me sinto preparado para emitir opinião sobre praticamente quase nada. Eu tenho condição de emitir opinião, né? Só um pouquinho de direito penal, e olhe lá, penal, e eu vejo as pessoas, não, pelo amor de Deus, direito penal, e eu vejo as pessoas emitindo opiniões aí com muita certeza sobre temas absolutamente complexos, sensíveis, que demandam estudo científico. Então, devagar com andor, que o santo é de barro, diz o homem do campo. É preciso cuidado nessa marcha aí para não cometer atropelos. Professor, já estamos praticamente nos encaminhando para o final, né? É rápido. Poxa, já foi rápido. Mas, assim, temos só mais uma pergunta que é muito pertinente. Qual seria essa pergunta? O senhor falou do aspecto danoso que as fake news têm dentro do processo eleitoral. E aí eu queria perguntar ao senhor se existe a possibilidade de uma notícia falsa dessa ensejar uma ação eleitoral apta a caçar tanto o registro quanto também o próprio diploma. Então, poderia eu vincular uma notícia falsa e essa notícia falsa possivelmente trazer o desequilíbrio do pleito e, consequentemente, poderia ter meu diploma ou meu registro cassado. Queria que o senhor comentasse isso para a gente fechar. A sua pergunta é excelente e você sabe, os eleitoralistas sabem mais que eu, que é perfeitamente possível você ajuizar ou uma AIGE ou uma AIME para apurar abuso de poder. Esse abuso de poder, a gente está acostumado muito com a ideia de abuso de poder, daquele que detém o poder e exorbita os limites do seu poder. Exato. Então é o gestor que abusa do poder da administração pública, é o abuso do poder político, também o abuso do poder econômico. Entretanto, a jurisprudência eleitoral tem avançado e evoluído, e existem precedentes nos tribunais para outras formas de abuso. Já tivemos casos de abuso de poder religioso. Exato. E agora não há dúvida que você tenha uma hipótese de abuso do poder de comunicação. Exato. A comunicação, que é um direito fundamental, que é inerente à propaganda eleitoral. A principal ideia da propaganda eleitoral qual é? Permitir que o candidato e que o partido divulgue a sua plataforma, a sua ideologia, os seus princípios, o seu programa de governo, que o candidato divulgue o seu próprio currículo. Esse é o ânimos, é o objeto, é o propósito da propaganda. Agora, se eu me valho desse momento importante, crucial para a democracia, né, para propalar falsidades, em uma proporção tamanha em que eu comprovo que aquilo desequilibrou o pleito, não há dúvida que eu tenho aí uma hipótese de abuso de poder de comunicação, abuso de poder de propaganda, que às vezes também vem atrelado, Wesley, ao poder econômico, porque essas propagandas têm um custo. Sempre, com certeza. Nós já descobrimos por essa CPI das fake news, que é uma CPI importantíssima que tem no Congresso, que agora a pandemia meio que interrompeu um pouco, mas que vem inquirindo pessoas. Nós já descobrimos que na eleição passada a regra era a contratação do que eles chamam de disparos maciços de mensagens por WhatsApp. Exato. Em que você dispara de uma única vez 1 milhão de mensagens
2 milhões de mensagens. Imagine, cada grupo de WhatsApp pode ter até 246 pessoas. Se eu comprar um disparo para 100 mil mensagens, eu jogo uma mensagem em 100 mil grupos. 100 mil grupos eu multiplico por 246 pessoas, em tese. Exatamente. É Então, exponencial. o poder disso é gigantesco. Óbvio que isso pode desequilibrar uma eleição. Agora, isso tem um custo. Isso tem um custo. Então, aí estaria configurado o abuso, do poder tanto econômico, que é mais fácil de se de você comprovar. evidenciar, porque, por exemplo, se essa não é uma propaganda regulamentada pela resolução do TSE e pela lei eleitoral, já há justificativa para deflagrar o procedimento no âmbito da Justiça Eleitoral e até o próprio inquérito policial no âmbito da Polícia Federal. Então, você tem aí a possibilidade de nenhuma investigação séria pedir quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário, fiscal, para saber de onde está vindo o dinheiro que financia isso. Esse abuso. Esse tipo de propaganda, digamos, abusiva, indevida, é concomitante o abuso do poder de comunicação, notadamente se essa comunicação é falsa, inverídica, mentirosa. Não tenho dúvida que o candidato que se vale desse expediente merece sofrer sanções, até para que se crie uma jurisprudência no intuito de inibir essa prática. É como a compra de voto, que lamentavelmente ainda é comum, mas acontece em quantidade bem menor do que há 20 anos atrás. Exato. De quando veio a lei que criou o artigo 41A do Código Eleitoral, né? Que é uma lei de 98, não é isso? Exato. Portanto, ela completou 20 anos na eleição de 2018. Desculpe? Muito jovem ainda, né? A aplicação. Jovem, mas você já vislumbra as consequências. Já sim. Porque antes você tinha a compra de voto, que é até tema de um trabalho meu específico, que é corrupção eleitoral. A compra de voto era, lamentavelmente, era regra, era feita escancarada, era uma coisa meio que quase que normalizada de tão banal que era. Que hoje não é, porque tem consequências. Criou-se uma cultura. A mesma coisa deve acontecer no caso do combate às fake news para fins eleitorais. Professor, se o que é bom às vezes dura pouco, né? E nosso tempo já está indo embora. Nós só temos 5 minutos. Vários colegas advogados, porque eu faço monitoramento do tempo, vários colegas advogados. Eu queria apenas registrar a presença do presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Dr. Jefferson, que está nos acompanhando, dentre vários colegas queridos, candidatos, né? Não vou nem nominar para a gente poder fechar com todo mundo no ar. Eu queria que o senhor fizesse uma consideração final e a gente acaba encerrando uma palavra e a gente acaba encerrando a nossa live, nossa aula. Só lembrando que é a primeira vez que eu faço a transmissão também pelo YouTube. Então, o senhor foi também a primeira vez que eu tive a possibilidade, concomitante, estou transmitindo nossa live, né? Nossa aula, melhor dizendo. Wesley, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos os colegas que nos acompanharam. Eu vi que algumas pessoas postaram perguntas, mas não dá para responder as perguntas. Exato. Mas como está no YouTube, então tem como pegar. E também eu gostaria de deixar o meu e-mail, os colegas que estão aí assistindo, se quiserem mandar as perguntas para o meu e-mail, eu ficarei grato, porque essas perguntas também me ajudam, já que eu estou refletindo sobre o tema. Meu e-mail é meu primeiro nome, é evânio@evâniomoura.adv.br, adv de advogado.br. Pode mandar a pergunta por e-mail, que eu terei o maior prazer em responder. É uma oportunidade rara. Quero agradecer ao presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Jefferson, que gentilmente, inclusive, me convidou e você estava presente para que debatêssemos sobre corrupção eleitoral lá na OAB. Foi um debate extremamente proveitoso, uma noite extremamente proveitosa, com a participação de um magistrado eleitoral, do Ministério Público Eleitoral. Eventos científicos dessa natureza devem ser a regra. Agradeço a presença de todos e eu deixo como palavra, uma palavra de esperança. A gente está vivendo, Wesley, um momento de muita angústia. Eu, particularmente, essa quarentena
ela não tem me feito bem. Eu acho que há muita gente também, esse isolamento, porque é um momento de angústia, estamos sendo meio que afogados no volume de informações, muitas delas falsas, vivendo também um momento de turbulência política no país, um momento de ataque às instituições, um momento de risco às garantias fundamentais, um momento de instabilidade das decisões judiciais, de insegurança jurídica. Eu brinco, há 15 dias atrás eu participei de uma outra live com o querido professor Gustavo Calçado, que é professor de Direito Constitucional, e eu brinquei dizendo para ele: Gustavo, hoje a profissão mais difícil do país é a de professor de Direito. E mais ainda do que a do professor de Direito, do lato sensu, é a do professor de Direito Penal e Processual Penal, porque o que ele diz na aula à noite, ele é desmentido no jornal 7 horas da manhã, quando ele acorda, ele liga a TV. E o aluno, coitado, ele está ali na graduação, está se formando, ele até, será que meu professor realmente sabe? Porque ele disse que não cabia prisão dessa forma e está acontecendo o que ele disse que não cabia. Ele disse que o juiz tem que falar nos autos e não dar entrevista, o juiz está dando entrevista. Ele disse que o acusado, investigado, tem direito à intimidade e estão expondo a foto do cara. Ele disse que a conversa telefônica é sigilosa e estão divulgando os áudios. Ou seja, o que eu digo na aula à noite, sou desmentido no outro dia de manhã. Isso numa velocidade muito grande, causando uma angústia muito grande. Então a gente está vendo um momento de muita angústia, de preocupação, mas eu sou um otimista por natureza, eu acredito no fortalecimento das instituições, acredito na democracia, acredito que há um mínimo ético do qual não podemos retroceder de agora em diante, e entendo que esses próprios problemas de fake news que estamos vivenciando, deles podemos tirar um aprendizado. De tudo é possível tirar algum tipo de aprendizado. E que a nossa sociedade, a cada levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A cada queda, busca levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Nós temos uma democracia muito jovem, já foi sabotada, muito sabotada. E eu terminaria fazendo um apelo para que todos aqueles que vão participar diretamente do processo democrático eleitoral, quer seja como candidato, quer seja como dirigente partidário, quer seja como advogado prestando consultoria e assessoria jurídica, como publicitário, como jornalista, enfim, ou até mesmo como simples simpatizante de um partido ou de um grupamento político, que traga responsabilidade para si, uma questão sobretudo de caráter, de formação moral, que reaja, que repila, que não concorde com a divulgação de fake news, que combata o uso de fake news, e que o remédio para a desinformação é mais informação, que busque desmoralizar o uso da fake news, até chegarmos a um ponto, Wesley, que propagar fake news passa a ser uma coisa feia, uma coisa reprovável, uma coisa moralmente inaceitável. Né? É claro que isso é um processo, estamos no começo desse processo, mas eu acho que eu, você, os colegas que nos assistem, temos uma responsabilidade muito grande em divulgar essa ideia e permitir que o combate à fake news aconteça de forma efetiva. Eu já vejo algumas iniciativas dos meios de comunicação, eu já vejo iniciativa de algumas redes sociais, já existem organismos preocupados com isso, tem vários sites que você usa para checar dados, que são muito importantes, são organizações não governamentais. Claro, ninguém é dono da verdade, mas como eu disse, é preciso dar o primeiro passo, estamos dando o primeiro passo. E aqueles que querem criticar, combater e até mesmo atacar a democracia, eu terminaria com um pequeno